E nesses movimentos o tratamento ser dado através do diálogo. Porque é isso. As coisas, esse mundo mudou, rapaz. Entendeu? Hoje as pessoas não estão mais dispostas a serem tratadas, achicotadas e não falar nada. A gente tem uma semelhança muito clara desse caso que aconteceu nos Estados Unidos com o que acontece aqui no Rio de Janeiro, principalmente. O rapaz lá nos Estados Unidos, ele foi executado de uma maneira muito cruel, como a PM faz aqui. A perícia que foi feita no corpo do rapaz, foi identificado que houve um tiro de cima para baixo no crânio dele, ou seja, o menino estava agachado e o policial com a arma a queima-roupa foi e atirou na cabeça dele. Características de execução. Claro. Que é a coisa mais comum que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem recente. Que ele pesou exatamente, pegou os 3 rapazes e levaram lá. Então, o negócio da educação, infelizmente, porque eu sempre vejo o seguinte, o incômodo meu em relação à indiferença. A sociedade está indiferente. O que se deve essa indiferença? Isso daí é que eu não sei, rapaz, porque o que eu sempre falo, o tal da atitude social generalizada de descrença, de descrédito, de desilusão, quer dizer, infelizmente, eu até dou uma certa razão disto existir, por conta das frustrações que essas pessoas têm nas suas vidas, mas, digamos, a forma como está sendo contraditado é equivocado. Não é? Porque você está contraditando exatamente, se afastando da política. E só tem uma forma de resolver isto, toda essa situação que a gente está falando, só tem uma forma de resolver, é pela política. Se não for pela política, ninguém vai conseguir resolver. Então, olha, se existe um negócio que está precarizando a minha vida, está me incomodando, olha, se isso é a política que está fazendo, eu tenho que me preocupar com essa política. Na medida que eu me afasto, na medida que esse deslocamento aconteça, automaticamente o espaço fica vazio, exatamente para ser preenchido por aqueles que você condena permanentemente. Quer dizer, um contrassenso, um negócio meio maluco, mas infelizmente é isso. Não é? Porque, por exemplo, nós que temos filhos, né? Os filhos estão tudo grandes, mas quem tem filho aí em processo de formação ainda, não diz que a educação é exatamente o instrumento que você tem para ter um futuro garantido? Poxa, como é que eu estou vendo que o meu filho não está tendo a educação que prepara, deu preparo para ele suficiente de garantir o futuro? Se eu estou vendo que isso não está acontecendo, eu tenho que me mexer, eu tenho que ver isto. Eu não posso de forma alguma admitir essa coisa está acontecendo e eu ficar parado e realmente estar parado. Não, e o fogo é que em alguns lugares as escolas acabaram virando um depósito das crianças, né? Essas crianças elas estão contidas na escola e os pais enxergam que é melhor que elas estejam lá do que na rua por estarem seguras, e elas não estão satisfeitas lá dentro por N motivos, né? É o cenário que a gente tem hoje. Na concepção que eu falei de vocês, da cidade elitizada, tudo que existe dentro dela ser mercantilizado, quer dizer, querer administrar a cidade como uma empresa, que é o modelo deles. A concepção é empresa. Tanto que vocês veem que na educação eles falam muito orgulho. O Aécio Neves está falando isso, meritocracia. Mas as escolas dele lá estão todas arrebentadas, né? Isso daí comprovado através de fotos. Aí ele fala isso aí, meritocracia. Então o que nós estamos assistindo? Esse negócio aí, eu vejo uma complicação tremenda. Uma complicação tremenda. E quanto à questão dos ganhos, hoje um professor estadual por 16 horas ele recebe R$ 1.081. Qual seria o valor justo? Olha, é um valor que provavelmente
eu não sei dizer qual, mas com certeza é um valor que deva estar fixado pelo DIEESE. Né? Porque o que o professor quer? Ele quer não só o salário digno, Questão estrutural, mas também, ele né? quer condições para exercer o seu trabalho de formação. Né? Essa política atual esvaziou de conteúdo pedagógico qualquer atividade dentro das escolas. E como eu ia falando para você, é porque a concepção é de administrar a escola também como uma empresa. Então o aluno é cliente, né? A escola é empresa, o sistema de educação é indústria, entendeu? Quer dizer, ou seja, não tem nenhum compromisso com a formação. Isso aqui, rapaz, isso aqui é lamentável. Quer dizer, não há o menor compromisso com a formação cidadã. Não queremos de forma alguma para os nossos filhos que seja dada para eles a formação de saber apertar bem o parafuso. Não é isso? Eu quero que o meu filho adquira a condição de pensar, de elaborar, de formular, você entendeu? Para ele planejar, para ele ir em frente na vida. É isso que nós queremos. Eles não. Eles querem exatamente formar as pessoas exatamente para sair apertando parafuso, não pode questionar nada, não pode isso, não pode aquilo, entendeu? Quer dizer, um processo de imbecilização das pessoas. E mudando um pouco o foco, em 2011, o blogueiro Márcio Tavares afirmou que o senhor tinha o hábito de jogar a população mais pobre contra autoridades e até associações de moradores. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto hoje, 3 anos depois? Ele está totalmente equivocado. É interessante porque agora mesmo teve um pessoal aqui de uma creche do Vidigal que eu tive lá. Os pais estiveram aqui dizendo que estava tendo um problema lá, as paredes rachando e eles estavam sendo obrigados a levar os filhos para a creche e eles não queriam levar com medo, receio de ali desabar, cair, provocar morte, sabe? Bom, terminou, eu entrei nessa coisa, falei com o secretário de Educação, depois tive que ir lá outra vez com o pessoal da Defesa Civil, né? E tinha um preposto lá, o vice-presidente da Associação de Moradores, mas aquele um preposto do Executivo. Então o tempo todo dizendo que o que os caras estavam falando estava tudo certo, que ali não tinha risco nem nada. Quando eu saí, ele desceu o cacete. Falou mais ou menos coisas desse tipo, né? Que eu tinha ido lá para fazer politicagem, para mais aqui. Só que lá ninguém concordou. Os moradores não concordaram, porque falaram que o que eu tinha dito lá tinha sido a verdade, o que realmente as preocupações que eu tinha passado. Então, agora eu lamento profundamente uma pessoa falar isso de mim, mas tudo bem, ele pode falar o que quiser, a mim não me atinge. Se existe uma coisa que não me atinge de forma alguma, é um cara desse falar isso de mim. Alguma coisa, Marco? Eu tenho uma pergunta séria. Essa pergunta está rondando assim, vários dias na internet, nas redes sociais. Você sabe qual é o doce preferido do governador Pezão? Qual é o doce preferido do governador Pezão? Não, por quê? Não, porque é o seguinte, explicar, eles colocaram na página dele na no página Facebook, deles, ao invés né? de fazer campanha, né, ao invés de apresentar propostas, eles colocaram uma enquete lá com a pergunta: qual é o doce preferido do governador Pezão? A gente está querendo saber se você sabe qual é o doce preferido. Não sei. E agora, isso daí demonstra, porque tem eu acho que eu sempre acredito que eu vou ver ainda o ponto de inflexão de tudo isso daí. E eu quero ver, e eu acredito que eu vou ver. Por quê?
O que aconteceu? Nós tivemos durante muito tempo, principalmente a partir do César Maia, quer dizer, os processos eleitorais totalmente despolitizados e despolitizadores. Então, as pessoas que entraram na política, né, e entraram pela mão do César Maia, são esses que estão aí hoje. O Eduardo, o Guaraná, Índio da Costa, Rodrigo Bettler, Pedro Paulo, tudo isto, rapaz, é o pessoal novo, que é um pessoal novo. Então, no lugar de chegar aqui e oxigenar, entendeu? Nada, é mais entrar pela mão da direita. Então, o que eu acho? Eu acho que está começando a surgir um movimento. É tanto que o que aconteceu ano passado, em junho, né, logo que cessou aquele movimento, um pouco, né, que aí não continuou com a mesma densidade, quer dizer, ali os nossos governantes elites foram pegos de surpresa. Então eles trataram imediatamente de reforçar o seu esquema de repressão. Aproveitaram, inclusive, o tal do mega evento Copa do Mundo, né? Porque o que tem de legado aí é os Robocops, né, que estão aí soltos por aí, né? Então o que acontece? Mas de qualquer maneira, eu acho que aquilo dali significa existir numa turma jovem um processo de conscientização diferente daquele que foi dado a essa garotada que hoje está assumindo o poder, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que as coisas vão começar a melhorar. Aqui na casa, eu cito sempre um exemplo. Nós temos vários vereadores novos. Ruins, aliás, para serem ruins, tem que melhorar muito. Bolsonaro, Atila Nunes, Júnior da Lucinha, você vê, né? Assim, Júnior da Lucinha, é tudo esses não. Mas aqui tem um, por exemplo, do PSOL que entrou, que é o Renato Sim. Formação de sociólogo, vem pela esquerda, ocupa a tribuna todos os dias e fundamenta com muita propriedade nas suas intervenções o tema que ele aborda. É uma diferença brutal. E uma coisa que eu aproveitando esse processo eleitoral aí, eu tenho falado muito para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção no institucional. Porque eu digo, por que desses professores de esquerda nós não temos 3 deles vereadores aqui? Porque se a gente tivesse 3 professores vereadores, seria diferente. Se nós tivéssemos vereadores, professores, deputados estaduais, entendeu? Quer dizer, o pessoal precisa descobrir a gente tem o Marcelo Freixo. Pois é. Marcelo é professor de formação. Pois é, mas você vê que é ele. Se existem outros professores lá, não é isso. O Marcelo, você vê, há 2 anos atrás nós tivemos um processo eleitoral que inovou ou reinventou, digamos, um processo eleitoral para valer. Porque como antes a coisa era totalmente despolitizada e despolitizadora, então você não construiu, não aproveitou os processos eleitorais para construir uma consciência política, né? Que eu acho que é um momento rico para você se aproveitar e fazer esse tipo de trabalho. Então, você não... O Marcelo, quando foi candidato a prefeito, ele trouxe para o processo eleitoral a discussão da política. Quando o Marcelo era candidato a prefeito, se discutiu política de saúde, política de educação, política de transporte, política de habitação, e saiu
discutindo. Quer dizer, ou seja, politizou o processo. E com isso daí automaticamente conscientiza. Né? O movimento que aconteceu em junho, né? As reivindicações dos cartazes, aquilo dali, durante o processo eleitoral, que o Marcelo era candidato, tudo aquilo que nós falávamos para o eleitorado. Né? Então, eu acredito no ponto de inflexão por conta disso. Porque eu acho que as coisas. Nós estamos em baixa. Né? Mas, como a tua vida não está tendo melhoria nenhuma, e os caras lá em cima se locupletando, se refestelando, e você todo dia vendo no jornal milhões para aqui, milhões para lá, tudo por conta da corrupção, daqui a pouco vem outro estouro.